que a defesa do ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, trabalha para evitar que o cliente volte para um presídio comum depois de várias negativas de delação premiada. A decisão agora está nas mãos do ministro André Mendonça. É com você, Gabriela Veras. Oi, Uribe. Oi, Tainá. Pois é, a defesa estuda possíveis cenários depois de eles terem pedido essa domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Acreditam que, caso isso seja negado, o melhor dos cenários é que Daniel Vorcaro continue na Superintendência da Polícia Federal, uma decisão que caberá ao ministro André Mendonça. André Mendonça que deve levar em consideração 2 pontos, principalmente a preservação da integridade de Daniel Vorcaro e também a possibilidade de o preparo de uma terceira proposta de delação premiada, o que está sendo analisado, levantado por Daniel Vorcaro juntamente com advogados. No que diz respeito à preservação da integridade física, o melhor cenário com relação a essa atual situação de Daniel Vorcaro é continuar na Superintendência da Polícia Federal para ele não ter qualquer possibilidade de contato com outros potenciais delatores, como, por exemplo, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Inclusive, em uma sessão, em um julgamento da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça fez questão de ressaltar que todas as medidas tomadas, até no caso do Banco Master, visam preservar a integridade dos envolvidos. Com relação ao preparo de uma possível terceira proposta de delação premiada, a possibilidade de Daniel Vorcaro ir para uma cela comum o assustou, de acordo com pessoas próximas a ele, e ele já estuda chamar outros advogados para que uma terceira proposta seja apresentada aos investigadores, à Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. A gente relembra que 2 já foram feitas, as 2 já foram negadas por ele não ter apresentado nenhuma novidade, principalmente por não ter apresentado nomes do alto escalão político brasileiro que podem estar envolvidos no caso do Banco Master. Volto com vocês. Obrigada. Obrigada, Gabriela. É comigo e com Larissa Rodrigues, que já está aqui nos estúdios de Brasília, está só ajustando o figurino, Larissa, porque ela estava sentada e quando a gente se levanta... Ela... Tô bonita? Tá perfeita, linda, maravilhosa. Nós que somos mulheres, a gente precisa, se organizar antes de entrar aqui em pé. Larissa, a gente vai falar de Daniel Vorcaro e como é que ele tem se movimentado para tentar evitar um retorno à Papuda. A gente falou muito sobre isso na semana passada, Lari, principalmente depois da negativa do Supremo sobre a manutenção, mantendo a prisão do pai dele, Daniel Vorcaro, que ficou ali na expectativa, mesmo com a rejeição da delação, achou que podia vir um empate, favoreceu o réu, não aconteceu. E agora André Mendonça precisa fazer cálculos, decidir qual será o destino de Daniel Vorcaro. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Tainá, boa tarde novamente, agora mais de pertinho, que durante a última semana, confirmei com algumas fontes, inclusive falei com alguns desses advogados, pelo menos 3 escritórios de advocacia foram procurados pela família ali, por pessoas próximas a Vorcaro, perguntando, e aí? Tem interesse de assumir a defesa do ex-banqueiro? Acha que pode fazer alguma coisa diferente? Dá para conseguir aí um processo de delação que saia do papel? E aí, então é isso, ele começa a se movimentar procurando novos nomes para a defesa, porque, segundo as pessoas com quem eu conversei, se recusa a aceitar que não vai conseguir um processo de delação. E essa recusa e essa quase angústia do banqueiro, segundo essas fontes, vem principalmente sobre essa possibilidade de voltar ali para Papudinha. A gente falou sobre isso aqui no Bastidores semana passada, que há um temor ali, que ele teve... Para Papuda, desculpa, que ele não se sentiu bem no complexo da Papuda, teve algum problema psicológico ali quando se viu preso diante de, daquele grande... A Papuda, ela é muito grande, diante daquele grande complexo e meio que com dificuldades de enfrentar esse futuro que pode ser uma condenação, claro, lembrando que as investigações continuam, mas que diante dessa possibilidade, o banqueiro
ex-banqueiro ele foi procurar novas alternativas. Lembrando, ele já teve como você disse, 2 processos de delação negados e ele também já trocou 2 vezes de advogados. Na primeira vez ele trocou e na segunda o advogado pediu para sair depois de um processo de delação negado. Inclusive o atual advogado dele é o ex-presidente da OAB de Minas Gerais, tem ali meio que dado conta dessa defesa de forma individual. Então, o que me diz é que ele gosta do atual advogado, mas que ele quer alguém ali para ajudar a destravar esse processo de delação. Vamos ver, então, Daniel Vorcaro atrás, quem sabe, de um outro advogado para compor sua banca e tentar avançar com essa delação. Agora, o Daniel Vorcaro precisa entender que a investigação já está muito certa dos crimes que ele cometeu. E aí é importante destacar que a Polícia Federal, a gente conversando todos os dias ali com fontes, não vê uma possibilidade de algo tão novo assim que consiga destravar esse processo de delação. Então, o que a gente percebe? Ele se recusando a aceitar isso, responsabilizando a sua equipe de defesa, mas do lado da Polícia Federal dizem que, olha, a gente já tentou 2 vezes, não veio nada novo, teria escondido o nome de algumas autoridades, será que dessa vez vai? Então, faltaria muito mais, talvez, uma postura diferente de Vorcaro do que, de fato, responsabilizar os advogados, né? Depois de ter 2 propostas de delação premiada negadas, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro está em busca de um novo advogado para tentar emplacar pela 3ª vez um acordo. Vamos falar com ele, Jonas Maia, que vai trazer para a gente mais informações para a gente. Como é que está essa procura, hein, ele, Jonas? Carol, virou uma corrida, né, de bancas e escritórios de advocacia aqui em Brasília para defender agora em uma 3ª proposta de delação premiada para ser apresentada à Polícia Federal e também à PGR. Essa concorrência começou após a 2ª proposta ser rejeitada formalmente pela Polícia Federal e também pela PGR para a antiga defesa anteriormente do Daniel Vorcaro, que continua preso pela Polícia Federal. Fizemos então um levantamento junto com a analista Larissa Rodrigues para saber quais advogados já foram sondados, inclusive apresentaram propostas esperando uma contratação do Daniel Vorcaro. Por exemplo, já temos a confirmação do advogado Daniel Bialski, que tem um bom trânsito com o Supremo Tribunal Federal. O entorno do Vorcaro já procurou ele no mês passado, voltou a procurá-lo mais uma vez e ele apresentou uma proposta para a equipe do Daniel Vorcaro e está aguardando uma contratação. Além dele, também os advogados César e Vânia Bittencourt, que tem um escritório aqui em Brasília e que também foram procurados, sondados pelo entorno do Daniel Vorcaro e também estão aí na disputa pela nova defesa do Daniel Vorcaro. Eles, inclusive, o César e a Vânia, fizeram a delação, a última que foi muito notória, do tenente-coronel, então, tenente-coronel Mauro Cid, que fez uma delação premiada com a Polícia Federal e essa colaboração culminou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados também do então governo de Jair Bolsonaro. Mas ainda teve um 3º criminalista muito renomado aqui em Brasília, também procurado pelo entorno do Daniel Vorcaro, que foi o Bernardo Fenelon. O Fenelon, inclusive, tem diversos livros que tratam de delação premiada. E ele foi procurado justamente por isso também. Já fechou acordos de delação premiada, mas no caso desse 3º criminalista, ele não demonstrou interesse, disse que não tinha ele não queria estar à frente dessa eventual 3ª proposta de delação premiada. Então, 2 escritórios seguem nessa concorrência, nessa disputa pela nova defesa, então, de Daniel Vorcaro. E aí é um outro ponto também a ser detalhado aqui para quem está acompanhando a gente, Carol, que além de se preparar para uma 3ª eventual nova proposta de delação premiada, o entorno do Daniel Vorcaro já está pensando lá na frente. Caso não tenha mesmo uma proposta, uma delação premiada, como a Polícia Federal já demonstrou que não tem o interesse, porque a investigação avança por si própria, a eventual nova defesa vai se preparar para lá na frente uma denúncia da PGR, uma eventual ação penal que seja aberta com indiciamento, com o processo já correndo. E aí sim, essa procura pela nova defesa, uma banca de defesa para defender e apoiar o Daniel Vorcaro já no curso do processo e não na parte de investigação. Então são esses os pontos que a gente traz aqui também, finalizando já com a questão. E como fica o atual advogado do Daniel Vorcaro?
O Sérgio Leonardo, que estava desde o começo, é uma pessoa próxima ao Daniel Vorcaro, já da época de Minas Gerais. O Sérgio Leonardo disse a pessoas próximas a ele que não está sabendo dessa procura do entorno do Vorcaro para outros advogados e que segue o caminho, o trabalho dele normalmente no dia a dia. Carol.